Os 5 minutos o Paint. Então hoje, como é que tu pode ajudar o Miracle Morning? O Miracle Morning vai realmente ter um impacto positivo na tua vida do dia a dia e vai ajudar-te a atingir os teus objetivos. As origens do Miracle Morning provêm do famoso livro do Ald Elrod. Era um vendedor de sucesso de uma grande empresa americana que depois de um grande acidente de carro ficou entre a vida e a morte. E ao acordar, ocorre-lhe esta grande pergunta que foi: estarei eu a atingir todo o meu potencial? Não fiques impressionado, porque este tipo de ritual é muito mais antigo e os monges tibetanos não estiveram à espera do Ald Elrod para o fazer. Atualmente também há muitos treinadores, muitos coaches que usam vários métodos, este também, que têm milhares de anos de existência e colocam-nos como um método mágico e revolucionário. A realidade é que hoje em dia já não se inventa simplesmente nada. Cada pessoa, cada coach, vai apresentar-te a mesma coisa, mas de diversas maneiras. Mas achei super interessante falar-te hoje também sobre este livro, porque apenas para te apresentar uma boa leitura, porque acho interessante também ler de vez em quando. Em resumo, o que é de Miracle Morning? O que é isso? Em poucas palavras, é uma rotina matinal para te levantares mais cedo. Claro que dito assim, não tem lá muito charme, não estou a vender isto. Mas porquê te levantares mais cedo? Para teres mais tempo para ti própria. Há tantos rituais matinais como há de pessoas. Funciona com toda a gente. Quer sejas um líder empresarial, queres ser mais sereno face à pressão, ou até em pessoas à procura de trabalho, pais que estão sobrecarregados com as crianças. O objetivo aqui é reservar 1 ou 2 horas todas as manhãs para fazer atividades que não tens necessariamente tempo para fazer durante o dia. Mas hoje quero simplesmente que te levantes 10 minutos mais cedo durante 10 dias. Porque o simples facto de te mexeres, de sair da cama, de apanhares ar fresco, meditares, abrires-te, enfim, às novas perspectivas, isso vai mesmo ajudar-te a veres um futuro melhor. Especialmente neste momento. Levantar-se mais cedo no início vai nos fazer sentir assim um pouco cansadas, um pouco sonolentas também. É só a primeira semana, garanto-te, é só a primeira semana, porque depois é super agradável e isso estou a falar por mim. Teres a tua rotina matinal vai-te ajudar em várias coisas no teu dia a dia. Vais te levantar com mais energia para que possas atingir o teu potencial. Vais reduzir o teu stress, vais ganhar em clareza para superares ainda melhor as dificuldades que tens no teu dia a dia. Vai melhorar também a tua saúde. Os teus objetivos estão a tornar-se também muito mais claros ao fazeres isto. As pessoas que, por exemplo, querem também perder peso vão fazer isto com muita mais facilidade. A tua produtividade também vai aumentar e vai ser também mais fácil de te concentrares mesmo nos teus objetivos. Esta rotina matinal pode-te parecer super estranha, mas asseguro-te, vale mesmo a pena. Eu já faço isso há quase 2 anos. E é mesmo impressionante. Hoje não te quero falar da minha, mas eu quero te desafiar aqui hoje para fazer esta rotina matinal. Deves-te acordar 10 minutos mais cedo e durante 10 dias. Se aguentares 10 dias, podes aguentar isto toda a vida. E o que é que tu deves fazer cada manhã? Tens que fazer 3 coisas. Só te peço 3 coisas. A primeira é começares por te sentires grata durante 3 minutos. Podes o fazer mentalmente ou podes pegar num caderno e escrever a ter gratidão. É o teu momento, por isso é completamente pessoal. Porque há 2 emoções que te vão impedir de te desenvolveres. Quais são elas? É o medo e é a raiva. E quando tens este momento de gratidão, tu não vais sentir nem medo, nem raiva. O teu potencial só pode aumentar. A segunda coisa, quero que fiques durante 3 minutos a visualizares 1 ou 2 objetivos que tu queres a longo prazo, entre 6 meses e 1 ano, em como tu já conseguiste obter esses resultados. Quero que fiques focos nessa satisfação que tu tens na tua mente, que tenhas orgulho em teres finalmente atingido esses objetivos. Tu podes fechar os olhos, podes estar a ouvir música, podes até fazer isso durante o teu duche, porque durante o duche é mesmo um momento relaxante e não pensas em mais nada, e isso ajuda muito. E a terceira coisa, quero que os últimos 4 minutos que o dediques à concentração. Nota 3 ações que podes fazer hoje, durante o dia,
para atingires esses objetivos. Isso vai te ajudar a refletir e cada dia vais meter três objetivos a fazeres e assim vais conseguir cada dia, pouco a pouco, atingir esses objetivos sem dificuldades. Isto vai ser de uma normalidade impressionante. Espero que gostaste aqui destes pequenos minutos comigo. Desafio-te mesmo a fazer esta tua rotina matinal. Até já. Tchau, tchau. Beijinhos.